E aqui o áudio para registrar a minha aventura na Escola de Magia e Feitiçaria de Talakan. Eu não sei se eu vou colocar isso no canal ou não. Esse registro é mais para lembrar depois, sem precisar ficar escrevendo nada. Caso eu publique no canal, então saiba que você está ouvindo isso porque eu simplesmente estou com preguiça de ficar escrevendo e fazendo registro de sessão. Eu não consigo lembrar depois, então eu gravo em áudio, pelo menos essa primeira sessão inicial. Bom, Talakan é a escola que existe, foi formada na Segunda Era, quando o mundo de domínio se chamava Talakan. Ela é minha versão de Hogwarts, sem nenhuma escritora maluca interferindo. Então ela tem 4 casas, né, que é a casa de Arcláxia, que seria o equivalente a Grifinória, que ela foi fundada pelo Arclax, o dragão. A gente tem Irlúnia, que foi fundada pela filha da Bruxa Sombria. A gente tem, que seria o equivalente a Sonserina, nós temos a Uriander, que foi fundada pela orc, astrônoma e alquimista Uriander, que é a casa dos inteligentes, então seria o equivalente a Corvinal. E nós temos a casa Beltane, que foi fundada pela Beltane Baltimore, a humana, que é a casa da lealdade, da amizade, da compreensão. Não por acaso a Beltane Baltimore, ela é a diretora da escola há muitos séculos. Bom, então vou pegar aqui o Aventuras e Desventuras na Escola de Magia e Feitiçaria de Talakan e vou rolar aqui uma trama maior, né, um plot e ideias de campanhas. Esse documento eu mandei para os meus apoiadores. São várias tabelas, tem uma aqui, né? Vou rolar um D6 e cada número que cair tem uma tabela D10. Então, um D6 e depois um D10, caiu um 7. Então, eu vou pegar a tabela 1 e vou ver o elemento número 7. A caçada a um ser das trevas escondido. Um ser das trevas poderoso se esconde nas profundezas do castelo e os alunos são convocados para encontrá-lo. Então, essa é a minha trama maior do que está acontecendo. Ai, mas como assim? Bom, vamos dizer assim que esse ser das trevas, ele é uma criatura sinistrona, mas essa criatura ela não consegue atacar crianças, né, até 16, 17 anos, crianças e adolescentes, é uma limitação que ela tem. Então, a Beltane, junto com os professores, acharam que realmente poderia convocar alguns alunos para ajudar a localizar esse ser das trevas. E os mais jovens conseguem ver essa criatura e os mais velhos conseguem afetar essa criatura com feitiço. Então por isso que tem desde alunos do primeiro ano, com seus 11, 12 anos, que vão conseguir ver essa criatura. Ela é uma criatura que ela é invisível para adultos e tudo mais. E alunos de até 17 anos que vão conseguir afetar ela. Por isso que tem isso. E os professores vão ficar na retaguarda lá tentando defender caso existam outras ameaças que não, porque está escondido pelo castelo, as profundezas do castelo, nas masmorras provavelmente, é um lugar perigoso, tem muitos segredos guardados, tem muita coisa que nem os professores e a Beltane Baltimore sabe, porque foi o próprio dragão que criou certas partes do castelo. Então esse é o meu plot principal. Agora eu vou criar o meu personagem. A primeira coisa que eu vou fazer é decidir qual é a irmandade de qual ele faz parte. Eu posso escolher, mas lá no começo tem a cerimônia da estátua do dragão falante, que aí você toca na asa do dragão falante e ele diz a qual irmandade você pertence. E no meu personagem ele caiu na casa número 3, Uriander, que é a casa dos inteligentes, dos astutos. Então meu personagem é uma menina, na verdade. Vou chamar ela de Bétula. Ela é a Bétula Arcane, que ela vem da tradicional família dos Arcanes. Então a Bétula Arcane, ela sempre foi muito inteligente, ela cresceu lá na vila de Bramelin. Ela gosta muito de estudar, ela gosta muito de história. Então ela
a Beltane Baltimore tem uma simpatia muito grande por ela, porque ela quer saber sobre a Primeira Era, sobre os seres feéricos, sobre a Bruxa Sombria, sobre as Terras Longinais, que é o local de onde vieram os seres feéricos. Ela é muito curiosa para saber o que tem além da vila de Bramelin, mas logicamente apenas poucos bruxos verdadeiros mais velhos recebem permissão para ir além, porque a vila de Bramelin, que é o local onde fica o castelo de Talakan, que é a escola, fica no território de Sombralin, do reino de Sombralin, mas uma série de feitiços mantém ele escondido. Aí tem esses, mas é muito parecido com Hogwarts, Harry Potter. Sim, eu queria muito, eu gosto muito do cenário, mas me decepcionei muito com o posicionamento da autora, então eu criei a minha própria versão para poder ter esse clima, essas histórias sem qualquer peso na consciência. Então é isso, vai começar num dia que ainda não é o dia de começar as buscas. Hoje seria um dia de preparação, então hoje à noite vai ter a preparação final da equipe que vai ser encarregada de buscar esse ser das trevas, que ainda não tem nome. Ele é uma criatura não catalogada dentro do bestiário mágico. Então aparentemente começou um dia normal. Então vamos ver primeiro sobre a personagem. Então, como ela é da Uriander, ela recebe um bônus de +1 em ações ligadas à inteligência e raciocínio. O símbolo da da Irmandade de Uriander é um livro azul escrito com tinta prateada, e seus atos serão inteligentes. Então, as roupas dela são azuis, né, com os detalhes são todos em azuis ou prata. Essa é a característica de quem é da Irmandade de Uriander. Então ela tem esse bônus de +1, em ações não mágicas ela rola um D6, 5 ou 6 é sucesso, em ações mágicas e feitiços 4, 5 ou 6 é sucesso, 1 é falha crítica, 6 é um sucesso brilhante. E ela tem direito a escolher 2 feitiços. Ela está começando agora, 2 feitiços da lista de feitiços do primeiro ano. Tem poucos feitiços no primeiro ano. Eu vou escolher Abramos, que é aquele que consegue destrancar ou entreabrir coisas seladas, magicamente ou não. E agora eu estou em dúvida entre o Atrácio, que é a ponta varinha e puxa o que você fala, ou o Levitácio, que consegue levitar coisas. Tá, eu vou pegar o Levitácio. Então eu tenho o Abramos e o Levitácio. Eu posso tentar aprender uma. Então é isso. Então essa trama maior desse ser, mas amanheceu como um dia normal. Vamos só testar o oráculo aqui, ó. 1 a 3 é não, 4 a 6 é sim. Se a resposta sim for mais provável, soma 1. Se a resposta não for mais provável, tira 1. Se passa na época do Yulemas, que seria o equivalente ao Natal lá no mundo de Dominion. Então é inverno, tá bem frio, tá nevando, nuvens cinzas, tá aquele clima. A escola já está toda decorada para o Natal. E ficaram poucos alunos. A maioria dos alunos voltou para a vila de Bramelin, onde eles passam esse período de Yulemas com a família, cerca de 10 ou 12 dias com as famílias na vila de Bramelin. Então ficaram apenas aqueles alunos que preferem ficar para estudar e aqueles que os professores escolheram para fazer parte desse grupo de procura e neutralização dessa criatura, desse ser das trevas. A Bétula, ela não sabe por que essa criatura foi classificada como um ser das trevas. Ela fala, pô, deve ter tido alguma coisa, aconteceu alguma coisa que fez isso, porque não é só uma criatura que foi se esconder no castelo e tudo. Então, ela sabe que tem alguma história por trás que não está sendo contada para os alunos. Ela é muito perspicaz. E ela começa com 6 pontos de vida. Então vamos fazer a primeira pergunta. Tem aula para os alunos que ficam no castelo durante esse período? Eu acho que provavelmente não, então vou tirar 1.
6 menos 1 é 5, 5 é sim. Então sim, tem aulas para quem fica. São aulas opcionais. Vamos ver qual era a aula que tinha hoje de manhã. Eu vou usar as perguntas complexas. Eu vou abrir um livro e pegar o primeiro verbo, substantivo e adjetivo e vou bolar uma resposta a partir disso. Eu estou usando o livro da Escola de Magia do Brasil, Brigada dos Amaldiçoados. Abri aqui na página 100. O primeiro verbo é o esconder. É o verbo esconder. O substantivo desprezo. E o adjetivo certo. Então eu tenho esconder, desprezo, certo. Então hoje ia ter uma aula especial. Eu esqueci o nome da matéria, deixa eu procurar aqui. Proteção contra as artes sombrias. Sobre técnicas de subterfúgio não mágicos, né? Técnicas de se esconder e de agir de forma sutil em missões perigosas que envolvam peregrinos das sombras e outros bruxos verdadeiros do mal, né, que desprezam as pessoas do bem, então, e que também não seria certo atacá-los. Então, quando você precisar passar escondido ou tentar guardar alguma informação, então a aula de hoje era sobre isso, que é uma aula que interessa muito para Bétula. A Bétula Arcane, gostei desse nome. Então ela foi lá, ela percebeu que todos os outros alunos que ficaram, a maioria decidiu fazer essa aula, principalmente agora com esses boatos aí da criatura. Será que os alunos normais também sabem sobre essa criatura? Eu acho que sim, é muito provável que sim. Então vou somar mais um. Deu 1, soma mais 1 dá 2, então não. Essa informação ficou só restrita ao grupo dos alunos que foram convocados. Alguns que foram convocados não aceitaram a missão, mas eles fizeram o juramento de não espalhar isso, e até a princípio não, a notícia não se espalhou. Olha só que interessante. O que também despertou o alerta da Bétula, além de ser a criatura ter sido classificada como um ser das trevas, já como se fosse uma coisa certa. Essa notícia, ela parece que existe alguma coisa que ela não pode ser vazada, ou porque não quer espalhar o pânico, ela pensou isso, a Bétula, ela pensaria isso, ou porque talvez o fato dessa criatura, se algum grupo ficar sabendo que essa criatura está aqui, poderia chamar a atenção indesejada de alguém, e logicamente a Bétula, que é muito inteligente, já pensa nos Peregrinos das Sombras e o Sem Nome, que é o grande líder dos Peregrinos das Sombras. Caso eu poste isso no canal, para ficar claro, os Peregrinos das Sombras, eles são os bruxos verdadeiros que resolvem trabalhar por motivos egoístas e que saem, né, da vida de Bramelin e usam a magia verdadeira, que é muito rara no mundo de Dominion, para benefício próprio ou até mesmo para planos obscuros. E alguns desses planos, inclusive, apontam diretamente para a bruxa sombria. E o maior medo da Beltane Baltimore, que é a diretora e também da Bétula Arcane, é que a bruxa sombria venha a descobrir sobre a existência da escola do castelo de Talakan. Legal, então tá lá no curso, beleza, estudando, tá sendo bem produtivo. Agora vamos rolar algum evento Aqui tem uma tabela de acontecimentos, um D4. Pode ser um acontecimento social, mágico, físico ou estudantil. Vou rolar aqui um D4, caiu 4. Um acontecimento estudantil. Vamos rolar aqui um D6 para ver. 3. Uma visita exterior. Olha só que interessante. Então veio uma visita de fora. Quem poderia ser? Seria... Olha só que interessante, né? Alguém de fora veio visitar
a escola de Talakan. Então, logicamente, Talakan só aceitaria uma visita de alguém que fosse muito próximo. Então, uma das opções seria que fosse um dos fundadores, Uriander, Irlunia ou o próprio dragão. O próprio dragão não. Será? Já seria 3. E 4 seria um especialista em proteção contra as artes sombrias de uma outra escola. Então, ó, 1 é a Uriander, 2 é a Irlunia, o Uriander é a orca astrônoma, 2 é a Irlunia, a filha da bruxa sombria, terceiro seria o próprio dragão Arklax, e 4, um professor de uma outra escola. Vamos rolar aqui um D4. Caiu 4, um professor de uma outra escola, que é um especialista em criaturas mágicas. Ele veio aí supostamente para complementar a aula de hoje, provavelmente a aula da semana toda, né? É um curso. E há também a Bétula acha estranho que uma pessoa gabaritada justamente nisso tenha vindo agora. Então ela também acha que essa criatura ela está dentro de uma trama, vamos por assim dizer, bem mais abrangente do que a própria escola de Talakan. É bem isso mesmo, a Bétula ela tem só 11 anos, mas ela é tipo um gênio, assim. Se fosse no nosso mundo, ela seria aquelas crianças que com 10 anos estão terminando o doutorado. Ela é genial, assim, muito acima da média, e ela consegue fazer linhas de raciocínio que a maioria dos adultos geniais não conseguiria fazer. Na verdade, a maioria dos alunos da Irmandade de Uriander são assim. Legal, então ela vai lá, vai ser uma palestra que vai ser no salão principal. Eu acho que eu não chamo de salão principal, eu chamo de grande salão. Vamos ver aqui. Salão principal, que é geralmente onde acontecem as refeições, que foi montado para receber essa palestra. Então lá estão os professores que ficaram, alguns professores não estão lá, mas a maioria está, o zelador e alguns alunos. Sobre o que será que é que o professor vai falar? Primeiro vamos ver. É um professor muito antigo? Aliás, primeiro, né? É humano? 2. Não é humano. Olha só. É um homem lagarto, né? No mundo de Dominion, a gente tem o... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome do... Deixa eu procurar aqui. O Reino dos Homens Lagarto, que fica lá no pântano. Só que eu esqueci o nome, logicamente. Vamos ver... Só um segundinho. Uranar. Então olha só, mais um acréscimo ao nosso lore. Acabamos de descobrir que no reino perdido de Uranar, que é o reino secreto dos Homens Lagarto, existe também uma escola de magia dos bruxos verdadeiros. Ou seja, a magia verdadeira ela não é uma característica apenas de humanos. Outras espécies, outras criaturas também têm acesso à magia verdadeira. Isso é interessante, isso ainda não tinha aparecido na minha história. Então aparece esse enviado, ele é professor de proteção contra as artes sombrias lá na escola de magia e bruxaria de Uranar. Interessante, gostei disso. Ele é uma pessoa jovem, 1 a 3, ou uma pessoa velha, uma pessoa, né, um homem lagarto jovem, um homem lagarto velho, 4 a 6 velho. 4, ele é já uma pessoa que já parece muito experiente, tem sinais de uma idade já bastante avançada, embora a Bétula não saiba exatamente quanto tempo de vida
tenha um homem lagarto. Os homens lagartos são muito respeitados lá em Talocan, então tá todo mundo muito animado, né? Os homens lagartos têm muita moral. Lembrando que no mundo de Dominion, os homens lagartos eles são alquimistas e filósofos e muito espiritualistas. E aqui vou usar aquela técnica de novo para descobrir do que ele vai falar. Abri aqui na página 232, o primeiro verbo é o for, é o verbo ir. Depois um substantivo, que é priores. Prior seria o superior. Então o verbo ir, superior. E agora eu preciso de um adjetivo. Aceso. Ir, superior, aceso. Bom, é proteção contra as artes sombrias. Ir, eles vão falar sobre a busca. Olha só, então foram convocados apenas os alunos que iriam nessa busca. Então, isso. Agora o superior quer dizer que ele vai comandar a missão, né? E a questão do aceso que é meio complicado, né? Uma coisa que foi acionada. Ah, legal. E ele vai lançar um feitiço, ele conhece um feitiço que vai tornar por 24 horas essa criatura visível para todo mundo. Mas ele não sabe se a criatura ela tem alguma autodefesa e por isso ainda vai precisar dos alunos mais jovens para ir nessa missão, caso a criatura tenha algum contrafeitiço. Então ele explica como que vai ser essas explorações. Vamos ver. Ele vai dividir em 3 lugares. Vamos ver quais serão os 3 primeiros lugares que serão explorados. Eu tenho aqui uma tabela D12. Rolei o primeiro, deu 9. As salas de aula. Existem várias salas de aula em Talocan, muitas que não são usadas com frequência, algumas que não são abertas há séculos. Então um grupo vai ser responsável pelo grupo das salas de aula. O segundo grupo, 7. As salas comunais. Existem 4 salas comuns, uma para cada irmandade, e são salas assim, muito grandes, com dormitórios e tudo. Então vai sendo, isso é mais por uma questão de segurança mesmo. E por último, 9. A sala de aula já foi de novo, vamos jogar de novo. 9 de novo, se cair 9 de novo. 5. O andar inferior oeste. O andar inferior oeste, ele é já abaixo do térreo e ele é onde dá a entrada para as masmorras. Só que ele é bem grande, então antes de ir para masmorras, o professor Homem Lagarto, vamos dar um nome para ele é o Sur, né? Então o professor Sur, ele diz que ele só vai para as masmorras com os 3 times, as 3 equipes juntas, caso não se ache fora das masmorras. E ele vai dividir os grupos com as informações, né? Na verdade a Beltane vai dividir os grupos. E vamos ver aqui então, o grupo 1 é aquele que vai nas salas de aula, é onde a Bétula quer ir, porque ela tem muita curiosidade de ver esses locais. O 2 seria nas salas comunais e o 3 no andar inferior oeste. Então 1 a 2 as salas de aula, 3 a 4 as salas comunais e 5 a 6 o oeste. Vou rolar aqui, caiu 6. Então a Bétula Arcane foi colocada junto com outros 3 alunos mais velhos para investigar o andar inferior oeste, que é uma pré-masmorra, seria o hall da masmorra, e que as buscas vão começar amanhã de manhã. Provavelmente ainda vou fazer mais uma sessão para ver à noite, nessa última noite,
aí um momento mais descontraído, mais light, mas tá montado aqui o cenário. Gostei muito mesmo. É isso, eu vou postar isso sim.